E aí, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um dia dessa operação quarentena e hoje eu quero trazer para vocês a história da matemática. Muitos me perguntam, por exemplo, Jetro, como é que surgiu a matemática na vida do ser humano? Bom, não é muito certo a gente dizer uma data precisa de como tudo isso começou a entrar na vida do ser humano. Mas é certo que na pré-história os homens eles tinham aí pelo menos uma noção de quantidade, né? Quando olhava para um animal ou para vários animais. Também a questão do tamanho, né? Quando eles olhavam ali para um pequeno arbusto ou para uma árvore maior. Então, tudo isso aí fazia parte do contexto do ser humano nessa época, né? Só lembrando também que nesse momento aí a gente está falando de grupos nômades, não é? E os nômades eles não têm um lugar fixo para viver e eles iam de acordo ali com as suas necessidades. Então, a gente não tem como falar de uma matemática nesse período. Mas à medida que o tempo vai passando, o ser humano vai deixando de ser nômade e passando a viver num lugar mais fixo, e a gente já começa a perceber aí os primeiros registros, né, o primeiro contato do homem com a necessidade da matemática. Como assim, Jetro? Bom, nesse momento aí a gente percebe que eles começam a criar animais. E quando começam a criar animais, surge a necessidade então de saber a quantidade de animais que se tinha. Então, para cada animal, eles aí vão associar as famosas pedrinhas. Para cada animal, uma pedrinha, né? E aí iam separando essas pedrinhas, né? Inclusive o termo cálculo, né, vem do latim cálculos, que significa pedrinhas, né? Então a gente vai vendo aí que outros ao longo do tempo, né, outros sistemas de numeração vão surgindo, como por exemplo o sistema de numeração egípcio, né? Inclusive os egípcios eles são muito bons em matemática, né? Observar aí até as pirâmides do Egito, né, que deixam a humanidade ainda hoje impressionada. Nós temos também o sistema de numeração romano, e esse sistema a gente usa ainda hoje, né, em algumas situações. O sistema que a gente usa hoje, a gente chama de sistema de numeração decimal, né, indo-arábico, quer dizer, acredita-se que a forma da gente escrever surgiu no Vale do Rio Hindu e daí se espalhou para o resto do mundo, e hoje a gente usa esse sistema de numeração. Mas ele é um sistema de numeração de base 10, por isso o nome sistema de numeração decimal. E Jetro, o que é que representa então um sistema de numeração com base 10? Então é o seguinte: para cada unidade, não é? A gente vai juntando ali grupos de unidades, e quando a gente consegue formar um grupo com 10, a gente muda e forma uma nova ordem. Como assim? Eu vou juntando aqui, olha, uma unidade, deixa eu ver se consigo representar aqui, uma unidade, duas unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, e aí a gente vem para mais uma unidade, só que a gente substitui todo esse grupo de unidades aqui, no caso 10 unidades, a gente vai substituir por uma nova ordem, uma dezena. Então, quando a gente agora pega uma dezena e, por exemplo, associa agora com 2 unidades, nós vamos ter uma quantidade de uma dezena, no caso 10 unidades, mais 2 unidades, 12 unidades. Então, esse aí é a lógica usada no sistema de numeração decimal. Mas eu poderia fazer uma brincadeira aqui com vocês, por exemplo, e usar um sistema de numeração na base 5. E como é que seria um sistema de numeração na base 5? Bom, se o sistema de numeração na base 10 a gente forma grupos com 10, então a gente pode associar que o sistema de numeração na base 5 a gente vai fazer grupos com 5. Então eu vou juntar aqui uma unidade, novamente, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Diferente do nosso sistema decimal, base 10, no sistema de base 5, né, nessa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, no sistema de base 5 a gente forma um grupo com 5, então formei um grupo com 5, eu tenho agora uma nova ordem. Então nós temos aqui
essa ordem representando uma quantidade de 5 unidades. Então, quando eu junto agora essa ordem com mais 2 unidades, a gente vai ter agora um total de 7 unidades. Né? Então, só para a gente perceber que nós podemos escrever os sistemas de numeração também com outras bases. Mas o que a gente usa é o sistema de base 10. Não é? Então, a gente pode falar aí também de um sistema binário. Não é? Sistema binário, aí, como o nome já diz, a gente vai ter associado 2 elementos. É usado aí, por exemplo, nos códigos de barras, né? Esse sistema binário. Usa sempre o 0 e o 1 para determinar esse sistema de numeração. Um sistema também que certamente você usa e nem sabe ou nem se deu conta, né, de que isso faz parte da tua vida, é um sistema muito usado na informática, né, por exemplo, que está associado ali à unidade do byte, que é o sistema hexadecimal. E aí o nome já diz, né, está associando aí 16 elementos. Né? Então, a gente vai vendo como a matemática ela faz parte, sim, da nossa vida e como ela é importante, né? E como a gente precisa entender como tudo isso aí funciona. Né? Então, a gente pode falar também dos conjuntos numéricos. Eu já citei aqui da necessidade do homem contar com as pedrinhas. Então, a gente aí vai falando dos conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais é o conjunto que a gente aí usa para contar 0, 1, 2, 3, lembrando que esse conjunto ele é infinito. Né? A gente vai ampliar a ideia de conjuntos numéricos e indo agora para conjuntos, a necessidade do homem de usar números negativos. Aí a gente entra agora no conjunto dos números inteiros, que além dos números naturais usa agora os números também negativos. Ampliando ainda mais a necessidade do homem, não é? A gente agora tem a necessidade de contar quantidades que não são inteiras, elas são quantidades partidas. A gente vai agora trabalhar com as frações. E todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, a gente vai chamar aí de conjunto dos números racionais. Que dentro do conjunto dos números racionais, a gente pode achar também o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Então a gente vai ter as frações, as dízimas periódicas. Paralelo a isso, nós temos o que chamamos de conjunto dos números irracionais. E um exemplo que eu trago aqui para vocês é raiz quadrada de 2, por exemplo. Ele não vai dar aí um número inteiro, né? Não vai dar um número inteiro para a gente, vai dar um número que a gente chama de dízima não periódica. Né? Por curiosidade, se você quiser saber, faz aí, usa a calculadora, interage. Né? Se você fizer raiz quadrada de 2, você vai achar 1,4 e aí seguido de vários termos. Então, juntando agora o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, a gente vai ter um conjunto maior envolvendo todos esses conjuntos que a gente vai chamar de conjunto dos números reais. É muito importante a gente entender como é que a matemática funciona, como é que ela faz parte do nosso cotidiano e como é que a gente pode usar ela de forma adequada. Isso é muito importante. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa breve história da matemática e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!